Meus irmãos, graça e paz, Cláudio Souza, canal de estudo Discipulando com a Bíblia. Vamos trazer hoje o nosso estudo sobre a nossa 12ª lição da nossa revista de jovem. O título é Fé para crer na ressurreição de Cristo. Se não acreditamos na ressurreição de Cristo, ou se Jesus Cristo não ressuscitou, como vai dizer Paulo, nós somos os mais miseráveis dos homens, né? Nossa fé seria vã, estaríamos em uma ilusão. Obviamente que Cristo, Jesus, ressuscitou e brevemente virá buscar a sua igreja. Nossa lição, nossa revista, está falando de fé, está contextualizando o tema fé, a prova da vossa fé. Então, as nossas 14 lições desse trimestre está abordando o tema fé. E hoje é preciso acreditar, né, na ressurreição de Jesus Cristo. O nosso texto principal, o texto áureo, está no Salmo 49, verso 15. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Resumo da nossa lição: a ressurreição de Jesus é a garantia de que todos os que morreram em Cristo um dia também ressuscitarão, né? Quem morreu em Cristo não passará pela morte eterna, né? Estes que virão a comparecer diante do tribunal de Cristo, ante o tribunal de Cristo para a condenação eterna, são todos aqueles que morreram sem Jesus Cristo. Então, como cristãos, obviamente que nós precisamos exercitar, usar a nossa fé, porque sem fé estaríamos perdidos, né? Se não acreditamos em Jesus Cristo, como ensinam os iluministas, os racionalistas, que vem dizer que milagre, mundo espiritual, isso é mito, isso é ilusório. Essa mente cauterizada por esse sistema, onde o homem é colocado no centro, o homem, segundo estas filosofias humanistas, o homem é a razão de tudo, ou seja, tira Deus e coloca o homem. Então a ideia central humanista é esta: o homem querer assumir a posição de um Deus, como uma pessoa finita quer assumir a posição de um Deus, né? Mas essa mente, essa filosofia, esse entendimento tem um pai, né? Aquele que queria ser igual ao Senhor, né? Queria assumir uma posição igual a Deus. Obviamente que ele foi expulso, e aqueles que não têm a mente de Cristo é ludibriado, influenciado por esse inimigo das nossas almas. Mas nós cremos que Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a verdade, que Jesus Cristo é a vida, e que ninguém chega a Deus se não for através de Jesus Cristo. João, Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 14, versículo 6. Os objetivos desta nossa lição é destacar as teorias a respeito da ressurreição de Cristo, saber quais são as evidências da ressurreição de Jesus e compreender a natureza da ressurreição de Cristo. Vamos tratar a respeito da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, né? Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. O nosso texto bíblico está no Evangelho escrito por Lucas, Evangelho do Senhor Jesus Cristo escrito por Lucas, capítulo 24,
versículo do 1º ao 7. E, no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida. E, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E, estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Essa passagem está falando aqui do episódio em que Maria Madalena, acompanhada de outra mulher, de Maria, também foi no domingo pela manhã levar as especiarias, né, para o corpo de Cristo. Mas Jesus, assim como ele havia anunciado antes da sua morte, ele ressuscitaria, né? Então a nossa vitória está na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então em Gênesis capítulo 1, versículo 26, está lá dizendo: Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. E antes da queda, antes do pecado, antes da desobediência, a morte não tinha domínio sobre o homem. O homem não morria. Ele foi criado, formado por Deus para viver eternamente na presença do Senhor, na companhia ali do Senhor Deus. Porém, o homem ouviu uma voz diferente, deixou de dar crédito àquele que lhe criara, àquele que lhe formara, e foi ouvir uma voz estranha, né? A voz da serpente, e o resultado nós sabemos, né? Então, contudo, o homem pecou, permitindo que o pecado entrasse no mundo e com ele a morte. Tanto a morte espiritual, né? O afastamento, a comunhão com Deus foi quebrada, e também a morte física, né? Apesar de no início ali primitivo os homens viverem muitos anos, mas a morte chegava, né? A morte física também entrou no mundo. A morte espiritual aconteceu ali imediatamente. O homem foi, aquela comunhão com Deus foi quebrada, né? O homem foi expulso do paraíso, e a morte física veio mais posteriormente. Mas o homem foi feito para não morrer. Mas na cruz, através do Senhor Jesus Cristo, Deus nos resgatou, né? Através do sacrifício de Cristo, a salvação veio ao mundo, né? Jesus veio ao mundo, morreu na cruz por nossos pecados, e a sua morte e ressurreição garantiram que a penalidade, né, do pecado, que é a morte, fosse vencida. Só através de Jesus Cristo. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus diz que da semente da mulher nasceria aquele, ou seja, Jesus, filho de mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Então vamos falar nesta lição da fé na ressurreição de Cristo. E se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã, seria ilusória. Estaríamos perdendo tempo, como vai dizer Paulo na sua epístola aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Paulo vai dizer que se Jesus não tivesse ressuscitado, né, nós seríamos os mais miseráveis dos homens. Ou seja, se estivessem esperando Jesus apenas nesta vida aqui, morreu, acabou-se, nós seríamos os mais miseráveis dos homens, né? Então Jesus morreu,
que Jesus ressuscitou. Não existe ou não existiria cristianismo com o Cristo morto, com o Cristo que não ressuscitou, né? Então, tudo isso seria vão, seria ilusão, como ensina os racionalistas, os iluministas, que não acreditam no mundo espiritual, não acreditam no mundo onde tem anjo, onde tem morte, morte física, e segue-se o mundo espiritual. Então, para eles, acabou, só existe aquilo que é físico, aquilo que é visto, né? Então, vai negar a existência de um Deus. Enfim, obviamente que, como dizem, ensinam que tudo é um Deus, que a natureza é um Deus, que o homem é um Deus, que animais são deuses, enfim. Não existe um Deus único, criador de todas as coisas. Então a ideia é essa, desconstruir a ideia de um Deus único. Aquilo que não é visto, não se acredita, né? Como vai dizer o Karl Marx, a religião é o ópio do povo, ou seja, vai dizer que a religião é que deixa o homem na ilusão, nessa ideia de mundo espiritual, para fugir das suas labutas diárias, acreditar na ilusão. Então a ideia é exatamente essa, desconstruir, né? Cauterizar a mente, deixar o homem preso nessas correntes filosóficas. Esse é o propósito do inimigo, né? Nos afastar de Deus, nos deixar céticos em relação à salvação e levar todo mundo para a perdição. Haja vista que o inimigo das nossas almas já está condenado. Primeiro tópico da nossa lição, teorias a respeito da ressurreição. A ressurreição aconteceu? É um mito ou é uma verdade, né? As correntes filosóficas que vêm combater o cristianismo, a ressurreição de Cristo, é o chamado racionalismo, o iluminismo, né? Que surgiu ali meados ali do século XVII, do século XVIII, onde esse movimento iluminista é um movimento intelectual, né, que surgiu ali no século XVII, no século XVIII, e eles eram os defensores da razão como forma de entender o mundo, ou seja, aquilo que pode ser pregado, aquilo que pode ser explicado, né, sem levar em conta o mundo espiritual, ou seja, usar o conhecimento em detrimento do pensamento religioso. Aquilo que eu posso explicar, isso sim tem valor. Passou disto, é ilusão, é mito, é fantasia. Então, a ressurreição aconteceu, a busca pela razão e provas incontestes da realidade levou muitos pensadores a duvidarem da ressurreição de Jesus Cristo. O filósofo alemão Gotthelf Lessing foi um dos que colocaram a ressurreição de Jesus Cristo em dúvida, né? Para ele, as verdades da religião estavam ou deveriam estar entre as verdades da razão, ou seja, aquilo que é explicado pela razão. Então, logo, milagres, ressurreição, mundo espiritual, anjo, céu, inferno, isso é coisa da mente humana, é isso que eles ensinam. Isso é coisa da mente humana, daquilo que não tem, daquele que não tem o que fazer, fica inventando coisas, né? Então, essas correntes filosóficas, eles usam do racionalismo, daquilo que pode ser palpável, que pode ser pegado, que pode ser explicado cientificamente, né? Então, passou disso, é ilusão da mente humana, segundo esses racionalistas, esses iluministas. Por isso, eu entendia que as verdades religiosas não podem jamais ser provadas pela investigação histórica, né? Para ele, porque deveria crer em algo que nunca viu,
e nem teve nenhuma experiência pessoal imediata. Ou seja, não vi Jesus Cristo ressuscitar. Eu não estava lá para ver. Então, são contos, são histórias que para ele não são reais. Então, para ele, os evangelhos não eram fontes confiáveis. E no centro da discussão do iluminismo, essa corrente filosófica, surgida ali no século XVIII, estava a ideia de que ser forçado a aceitar o testemunho alheio, ou seja, os relatos dos evangelistas, né, equivaleria a comprometer a autonomia intelectual do ser humano. Ou seja, ler e acreditar que é verdade os milagres da morte, a ressurreição de Jesus, ou seja, que Jesus morreu, mas que Jesus não ressuscitou. É isso que eles ensinam. Então, acreditar em uma ressurreição é algo ilusório, fantasioso, né? Então, vai dizer que equivale a comprometer a autonomia intelectual do ser humano, ou seja, conforme a ótica de Lessing, a ressurreição não passava de um fato que não aconteceu, ou seja, um grande equívoco. Resumidamente, o que é que eles ensinam? O mundo espiritual não existe. Jesus ressuscitar não existe. Isso é invenção do cristianismo, dos pais ali do cristianismo. Então, acreditar, e muitos cristãos, muitos teólogos estão entrando por essa corrente perigosa, né? Negando a ressurreição de Cristo. A ressurreição seria um mito, né? Alguns filósofos, influenciados pela essa corrente iluminista, buscaram compreender a fé cristã a partir de pressuposto de que milagres são impossíveis de acontecer, né? Tal como a ressurreição. Para esse filósofo, David Frederick, para ele, a crença na ressurreição de Jesus não deve ser explicada como uma resposta à vida, ou seja, é uma ilusão que foi restaurada literalmente, mas sim como algo que ocorreu na fé das pessoas. Ou seja, a ressurreição de Jesus é algo que está na mente das pessoas, não foi algo que aconteceu literalmente, né? Algo concebido para ele é como se fosse algo concebido na mente das pessoas, uma projeção da memória e não uma realidade. Então, o que é que a gente vê aqui? A ideia central é: Jesus Cristo não ressuscitou. Esquece isso de vida eterna. Esquece isso de pecado. Esquece isso de deixar de praticar aquilo que o mundo oferece. Esquece isso. Então, a ideia é tirar Jesus do centro, deixar o homem envolto por estas filosofias, essas ideologias mundanas, porque o propósito do inimigo é, como vai dizer Jesus, roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir. Ou seja, destruir a esperança, a convicção, a certeza de que Jesus é o caminho, de que Jesus é a verdade, de que Jesus é a vida. Se o homem não acredita nisso, ele já está se autocondenando. Jesus conversando com Nicodemos em João, no Evangelho escrito por João capítulo 3, versículo 18, Jesus vai dizer: olha, quem não crê em mim já está condenado. Ou seja, é a pessoa que se autocondena quando nega Jesus, quando nega o sacrifício de Jesus, quando nega que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida, quando nega a ressurreição de Cristo. Então, esta é a ideia deste mundo envolto, dominado por esse sistema anticristo, né? Então, um Cristo morto, literalmente, foi transformado em um ressurreto imaginário e mítico, segundo esses filósofos. Ou seja, de qualquer maneira, é tirar Jesus do centro, né? Então, não relativize, não negocie a sua fé, né? A ressurreição não é um fato histórico, segundo este teólogo alemão, Rodolfo Bultmann,
né? Ele entendia que na era científica, né, seria simplesmente impossível acreditar em milagres e na ressurreição corpórea de Cristo. Para ele, é impossível reconciliar o auxílio da medicina, da ciência, né, as descobertas científicas modernas, e ao mesmo tempo acreditar no mundo dos espíritos, dos milagres apresentados, como está na Bíblia Sagrada, como está no Novo Testamento. Então é impossível para ele acreditar num mundo onde a ciência é avançada, onde as descobertas científicas são avançadíssimas e ao mesmo tempo acreditar em milagres, em curas, em ressurreição de uma pessoa que morreu, que ressuscitou o terceiro dia e que foi para o céu e que vem buscar a igreja, vem buscar aqueles que se denominam igreja. Então, para este teólogo alemão, Rodolfo Bultmann, isto é uma ilusão. Ou seja, meus irmãos, a gente precisa ter certeza de quem somos em Cristo. Sempre gosto de falar isto. Quem Jesus Cristo é para nós? E quem eu sou em Cristo? Porque nós somos confrontados, nós somos questionados, né? O relativismo está aí, tentando desacreditar a palavra de Deus, dando um novo significado ao que a palavra de Deus ensina. Então, o cristão ele precisa se posicionar. Tá? Nós estamos estudando aqui uma escola bíblica de jovem, então o jovem precisa se posicionar. Quem é você em Deus? Você acredita em Jesus mesmo ou você está sendo levado? Precisa ter convicção, né? Precisa se posicionar, né? Jesus disse que não é para ficarmos em cima do muro, né? Não ser quente ou frio, ou um ou outro, não ficar em cima do muro. Então, a gente precisa se posicionar, né, em Jesus Cristo. Nós precisamos ter certeza da nossa fé. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Então, ele, apoiado por essa filosofia existencialista, ele propôs uma nova interpretação do Novo Testamento, ou seja, a ressurreição, segundo esse pensamento iluminista, deveria ser entendida, explicada como se fosse um mito, uma ilusão, não uma verdade, né? Então a gente precisa ter convicção da nossa fé. Por isso nós estamos estudando esse tema tão importante, né? O cristão, principalmente nessa era de perseguição, de ataque às Sagradas Escrituras, né? E tantas ideologias contrárias ao que a palavra de Deus ensina, esse relativismo moral e espiritual que estamos vivendo, a gente precisa nos posicionar e não relativizar a nossa fé. Evidências da ressurreição de Jesus, né? A ressurreição de Jesus é uma das verdades fundamentais do Evangelho. A outra, obviamente, é sua morte expiatória. Jesus morreu pelo meu e pelo teu pecado. Se Jesus não ressuscita, nossa vitória está na ressurreição de Cristo. Se Jesus não ressuscita, estaríamos perdidos, né? Sem a ressurreição, a morte de Jesus seria apenas um ato heróico de algum mártir, como tantos outros que já ocorreram, né? A ressurreição é a afirmação da divindade de Jesus. Sem a ressurreição de Jesus dentre os mortos, a nossa fé seria vã. João, escrevendo, o apóstolo João, quando ele escreve o Evangelho, que leva o seu nome, as epístolas, nós vemos João dando um enfoque na divindade de Jesus, né? Na deidade de Cristo. À vista que no tempo que João escreveu, ele era possivelmente o último dos apóstolos de Cristo ainda vivo. E nesse período existiam várias correntes filosóficas ensinando negando a divindade de Cristo, né? Negando que Jesus era Deus, que Jesus era o Filho de Deus. E João, ele vem dar um enfoque nisto, mostrando que
que Jesus era Deus, mostrando a divindade de Cristo, a deidade de Cristo. Ele já começa dizendo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí ele vai dizer no versículo 3, sem ele, ou seja, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Ou seja, sem Jesus não existiria nada. Ou seja, então João vem dar essa importância na deidade, na divindade de Jesus Cristo. Então, se Jesus não ressuscita, nós estaríamos perdidos, né? A ressurreição é a afirmação da deidade, da divindade de Cristo. Sem a ressurreição de Jesus dentre os mortos, nossa fé seria literalmente vã, literalmente uma ilusão, como acredita, como quer que acreditemos os iluministas, né? Inúmeras são as evidências dos evangelhos, nós vemos em Mateus, Marcos e Lucas, a respeito da divindade e da deidade de Cristo. Vale lembrar que Marcos, o autor do livro do segundo evangelho, que leva o seu nome, não era discípulo de Cristo, né? Lucas não era nem judeu. Lucas escreveu o evangelho que leva o seu nome, também Atos dos Apóstolos. Lucas era de Antioquia da Síria, ele não era nem judeu. E quando olhamos os relatos dos evangelhos, um vem corroborar com o outro, né? Não se contradizem. Pessoas escreveram sobre suas perspectivas, suas óticas, e não se contradiz. Quando olhamos a Bíblia Sagrada de uma forma holística, completa, ela não se contradiz, ela vem corroborando uma parte com a outra, um livro com a outra. Ou seja, um livro escrito em 16 séculos, ou seja, 1.600 anos, 40 autores diferentes, pessoas de diferentes níveis culturais, conhecimento, viveram em épocas diferentes, muito distantes umas das outras, teólogos, estadistas, boiadeiros, enfim, e pescadores, e quando vai juntando uma parte com a outra, um livro vem corroborando com o outro, vem completando o outro. Isso é obra do acaso? Não pode ser, não existe isso. Então, Deus, na sua onisciência, trabalhando no propósito de revelar-se o seu amor para com a humanidade. Seu amor, o ápice do amor de Cristo, de Deus, é revelado em Jesus Cristo. Como está lá em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo, amou a humanidade. Um amor tão extraordinário que deu seu Filho para nos resgatar, para nos trazer de volta a Deus. Então, essa corrente iluminista, racionalista, essas filosofias da mente humana, nega. Por quê? Porque o homem quer ser o centro. É o chamado mundo das ideias dos filósofos. Dos filósofos que tentam explicar tudo através da razão. Mas Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. Então, quando o homem está distante de Deus, obviamente ele quer ocupar o lugar de Deus, algo que nunca vai acontecer. Então, os evangelhos, os 4 evangelhos, há relatos independentes a respeito da ressurreição de Jesus. São relatos pessoais de diferentes indivíduos. É simplesmente improvável que 4 pessoas se sentassem para escrever separadamente um relato que jamais havia ocorrido. Improvável que isso acontecesse, Mas quando olhamos ali, estão as biografias, do Senhor Jesus Cristo, escrita por pessoas diferentes, mentalidades, culturas diferentes, mas que quando olhamos, um está corroborando com o outro. E ao longo da história dos manuscritos, das cópias, tudo vem corroborar as arqueologias, as descobertas arqueológicas, tudo confirma, corrobora com o que a palavra de Deus ensina. Então, quando olhamos a palavra de Deus, nós observamos que ela não se contradiz,
ela não se choca, ela se completa. É Deus falando conosco, né? Então, há evidências circunstanciais. O cerne da mensagem pregada pelos cristãos do primeiro século era a ressurreição de Jesus Cristo. Era a ressurreição de Jesus Cristo, né? Será que eles usariam uma mentira como pedra fundamental da sua pregação, do seu credo? Né? Será que eles estariam dispostos, como estavam, a morrer por causa de uma fraude, de uma mentira? Pagar com a vida da sua família por causa de uma fraude, de uma mentira, de uma ilusão? Hipótese nenhuma. Hipótese nenhuma. Um outro fato circunstancial foram os primeiros discípulos, que passaram a se reunir no domingo, né? Esta mudança do sábado, que era um dia sagrado para os judeus, né? Então, quando Jesus ressuscitou ali no domingo, o primeiro dia da semana, né? Houve essa mudança, né? Passaram a se reunir no domingo. Então, nada é mais complexo do que mudar dias sagrados, pois era um costume enraizado, e isto foi mudado, né? Jesus ressuscitou no domingo, né? Então, outro aspecto que deve ser levado em consideração foi a mudança de atitude dos apóstolos. Nós vemos que após a crucificação e a morte de Cristo, eles ficaram ali arrasados, temerosos, reunidos ali no cenáculo com medo dos líderes judaicos, né? Depois foram seguir suas vidas, né? Desanimados, desesperançosos do que viria pela frente. Já visto o seu Messias havia morrido. Quando Jesus se encontra com eles, a mudança é extraordinária, né? Cheio do Espírito Santo. Nós vemos ali eles pregando com autoridade, com ousadia, sendo presos, sendo chicoteados, e mesmo assim falando com mais ousadia, pregando mais e mais. Quem passaria por isto se fosse uma ilusão, se não tivesse tido encontro com Jesus ressurreto, se Jesus não tivesse com eles ali? Ninguém faria isto. Ninguém faria isto, né? Então, como esses pensamentos humanistas fazem qualquer coisa para desconstruir, para negar Jesus Cristo, né? Então, esse é o pensamento do diabo, né? Após a crucificação de Jesus, eles ficaram arrasados, desiludidos, seguiram seus caminhos. Porém, após se encontrarem com Cristo ressurreto, sua disposição foi alterada, houve uma mudança na vida deles, né? Então, se os líderes religiosos tivessem levado o corpo de Jesus, teria apresentado, né? E falado ali, ó, ele realmente morreu e não ressuscitou, está aqui o corpo. Mas não o contrário, porque Jesus ressuscitou, né? E para a gente finalizar, a natureza da ressurreição de Jesus foi uma ressurreição literal, né? Foi Jesus mesmo, depois de ressuscitar, que afirmou: vê as minhas mãos, né? Quando Tomé duvidou ali do Senhor Jesus: olha aqui minhas mãos, veja aqui o lado, aqui onde fui furado, onde fui transpassado, né? Veja as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Essa passagem está lá em Lucas, capítulo 24, versículo 39. Então, a ressurreição de Jesus foi um evento físico no qual o seu corpo foi revivificado, né? Jesus ressuscitou, Jesus veio dos mortos, né? Escrevendo aos Coríntios, novamente, Paulo vai dizer que toda a fé cristã seria falsa caso a ressurreição de Jesus não tivesse acontecido de forma corpórea. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14 e 15. Nós temos um relato lá em Lucas, também Lucas, capítulo 24, versículo 13 e 35. O relato daqueles dois discípulos que estavam indo ali de Jerusalém a caminho de Emaús. E Jesus se encontra com eles, acompanha, vão conversando. E depois, quando Jesus parte o pão ali, eles percebem que era o Senhor Jesus Cristo. Jesus havia ressuscitado literalmente de forma corpórea, né? Então, a ressurreição de Jesus, uma ressurreição ímpar. Ninguém ressuscitou que nem Jesus, né?
Aqueles que ressuscitaram ao longo da Bíblia voltaram a morrer. Jesus não morre mais. Jesus morreu e ressuscitou. Então a ressurreição de Jesus difere de todas as outras narradas nas Sagradas Escrituras. Pois ele é Deus que se fez carne. Está lá em João, capítulo 1, versículo 14. Deus se fez carne e que morreu por nossas transgressões. Romanos, capítulo 4, versículo 25. E ressuscitou para nossa justificação. Né? Então, se você é cristão e está em dúvida se Jesus ressuscitou, cuidado, meu irmão. Você precisa nascer de novo, você precisa ter um encontro com Jesus. Não relativiza a tua fé. Não nega a tua fé. Não nega a tua fé. O que o mundo está pregando é isso. Nós estamos vendo uma loucura tão terrível neste mundo relativista que tudo relacionado a Jesus, a salvação, a vida eterna, o mundo, o sistema, essas filosofias negam. Nós estamos vendo aqui, né? É ilusão, é impossível isso acontecer, não existem milagres. Para de pensar nisto, de um Jesus Cristo que morreu, que ressuscitou e que vem buscar a sua igreja. Isso não existe, isso é coisa de quem não tem o que fazer, de quem não estuda. Cuidado, né? Cuidado, Jesus não terá ninguém por inocente. Né? Não terá ninguém por inocente. Aqueles que ouviram, né, e não deram crédito. Aquilo que a sua palavra ensina. A Bíblia é o livro mais lido no mundo. Né? É a palavra de Deus. Ela não se relativiza. Ela não volta atrás. Ela não se contradiz. Por quê? Porque é a voz de Deus. É a palavra de Deus. Jesus disse que nem um tio, nada da que tem na sua palavra deixará de se cumprir. Então, tenha convicção da sua fé e não relativize ela por quaisquer coisa, por nada, porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Amém? Que Deus te abençoe.